1º de fevereiro de 2022, eu defendi o meu mestrado. E exatamente um ano depois, em 1º de fevereiro de 2023, eu fui aprovada na NCLEX. E entre essas duas datas, eu abandonei um doutorado. Hoje eu quero te contar como toda essa loucura começou. Talvez você esteja passando por algo similar, pensando em tomar uma decisão que vai mudar tudo. Então eu espero que a minha história possa te inspirar de alguma forma, tá? Bom, vamos começar esse vídeo bem pelo começo. Um grande prazer, o meu nome é Daniela Souza e aqui vai uma curiosidade sobre mim. Eu amo que me chamem de Dani. Você pode, com certeza, me chamar de Daniela, mas se você me chamar de Dani, você já ganha um espaço enorme no meu coração. Eu sou enfermeira há 8 anos, tenho mestrado em Ciências da Saúde com ênfase em pesquisas voltadas para o estudo do câncer. Uma área muito linda que me permitiu muitos aprendizados e descobertas não somente como pessoa, mas na minha área profissional e como educadora também. Desde pequena, eu sou completamente fascinada por ensinar, pela pesquisa, e eu acredito muito que, através do ensino, eu posso tocar ainda mais vidas e cuidar de ainda mais pessoas. Então, eu sempre fui muito dedicada aos meus estudos. Na faculdade, eu era aquela aluna que participava de absolutamente tudo. Eu fazia estágios extracurriculares, eu fui estagiária de revista da faculdade, participei de grupos de pesquisa, fiz estágios extracurriculares em grandes hospitais aqui na cidade. E foi a partir disso que o meu amor por ensinar e estudar ficou ainda mais forte. Para mim, estudar nunca foi uma obrigação. Sim, um chamado, sempre foi um chamado. Nos últimos períodos da graduação, eu decidi que queria fazer mestrado e foi isso que eu fiz. Eu tracei um plano, eu queria dar seguimento na minha carreira, mestrado, doutorado, pós-doutorado e tudo que essa vida acadêmica me reservava era o que eu esperava. Eu defendi o meu TCC já com artigo aceito e publicado e fui aprovada no mestrado em Ciências da Saúde da mesma forma, assim que saí da graduação. Foram 3 anos muito intensos de mestrado, muito estudo, dedicação exclusiva, estudo crescente e um sonho de fazer tudo dar certo. Só que como todos nós enfermeiros, eu sempre tive aquela chama de inconformismo, sabe? A desvalorização da nossa classe era muito dolorida e ver colegas entregando tudo de si e ainda assim sendo desvalorizados. E isso doía e muito em mim. Aqui, algo que eu já tinha definido como certo para mim começou a mudar. Então, no final do meu mestrado, eu já tinha sido aprovada no doutorado, estava ali pronta para me matricular e tinha a vida meio que definida. Eu seguiria a minha carreira acadêmica como eu planejei. Só que essa sensação de inconformismo, de querer ir além, sempre foi algo que pesou para mim, sabe? A realidade era que eu estava frustrada, desanimada e me sentia desconectada de tudo aquilo que eu sempre amei fazer. Para vocês terem uma ideia, eu cogitei até mesmo mudar de profissão, fazer uma transição de carreira, mas estava tentando seguir o plano e orando a Deus para que me desse uma direção do que fazer mesmo. Aproximadamente uns 15 dias antes da defesa do mestrado, eu comecei a receber muitos anúncios nas redes sociais sobre como me tornar enfermeira no Zelo. E nesses anúncios tinha uma enfermeira formada aqui na minha cidade e que passou por todo esse processo e isso chamou demais a minha atenção, sabe? Quando eu vi esses anúncios foi como se uma luzinha se acendesse para mim e começasse a queimar, algo dentro de mim começou a queimar. Eu dei seguimento em tudo que precisava ali para fazer a defesa do mestrado, mas não tinha um dia, gente, não teve um dia em que eu não pensasse no processo, que eu não procurasse algo. Eu tinha muito medo mesmo, mas ao mesmo tempo havia algo dentro de mim que começou a queimar. E não era algo só meu, era um chamado que eu entendo hoje que é um chamado que o Senhor trouxe para mim. A ideia de me tornar uma enfermeira fora do país, poder alcançar novas pessoas, novos voos, era algo que não era para mim, algo que não era o que eu pensei, o que eu imaginei. Meu plano estava pronto, mestrado, doutorado e seguiria aquilo que eu tinha planejado antes. Entretanto, o meu coração mudou, sabe? No dia da minha defesa, após a finalização de todos os trâmites, onde eu recebi a carta de aprovação ali do mestrado, eu recebi essa carta com muita alegria, mas eu já sabia dentro de mim que Deus tinha movido o meu coração para outras fronteiras. Eu precisei então tomar uma decisão muito difícil, abandonar o doutorado, abrir mão de uma carreira acadêmica que já estava bem encaminhada,
talvez recomeçar do zero e ainda tinha mais. Aqui vai a segunda curiosidade sobre mim. Eu sou filha única e isso pesou muito para mim no início. Eu tinha uma mentalidade muito fechada sobre morar longe da minha família. Mas até nisso Deus começou a trabalhar, começou a tratar os meus medos, ressignificar muitas coisas dentro de mim. Então, antes do que eu tinha a sensação de abandono, passou a aparecer propósito. 14 dias após a minha defesa de mestrado, eu liguei para o meu orientador, que seria o mesmo do doutorado, e informei que eu não seguiria no doutorado. Na época, eu pedi um afastamento temporário, mas meu coração já estava muito inclinado para essas novas fronteiras. Então, eu montei o meu currículo e submeti a um sponsor. Orei a Deus, falei, pai, vamos conosco. E dei o passo inicial para o meu processo. Então, validação de diploma, traduções, documentações. Pouco tempo depois, eu recebi uma resposta positiva do sponsor. E, meu Deus, que alegria! Isso me enlouqueceu. Um parêntese aqui é que, normalmente, essa parte do sponsor a gente faz após o NCLEX, após ser aprovado no NCLEX. Mas na minha época, em 2022, ainda tinham sponsors que acompanhavam os enfermeiros desde o início do processo e esse foi o meu caso. Depois que o sponsor me aceitou, eu fui em busca de todo tipo de informação que podia existir, gente. Eu entrei em todo grupo possível para pegar informação e eu descobri que precisaria fazer o NCLEX. Aí que a loucura começou. Eu comecei a pesquisar muito, eu achava que eu tinha que ter tudo, que tinha que ser tudo perfeito, que eu tinha que ter acesso a todos os materiais e fui só agregando coisas aqui. Eu acho que isso foi o meu maior erro. Isso me tomou tempo, paciência e dinheiro. Para vocês terem uma ideia, eu fiquei 6 meses patinando, sem saber como começar e sempre que eu começava, eu não conseguia fluir porque eu começava da maneira errada. Em outubro de 2022, eu comecei a estudar para o NCLEX e aí eu entendi de vez que o que eu precisava era definir uma estratégia, traçar um plano e seguir naquele plano, começar de maneira certa. Então eu defini que eu queria fazer uma preparação intensa. Eu criei um grupo de estudos na época, chamei pessoas para estudarem comigo, colegas que estavam nesse processo também. E também criei um grupo de áudios no Telegram. Esse grupo de áudios era um grupo onde eu gravava resumos, mini resumos de tudo aquilo que eu estudava. Então, eu estudava Heart Failure, eu ia lá e gravava um áudio explicando o conteúdo. A ideia inicial desse grupo era ouvir depois, em momentos que eu estivesse fazendo alguma coisa, tanto para mim quanto para as minhas colegas do grupo de estudo. Eu comecei esse grupo em novembro, tá? Um mês depois que eu havia iniciado os meus estudos. Então, em novembro de 2022 eu iniciei. E ao longo dessa jornada foram mais de 600 áudios gravados. Esse grupo do Telegram era para mim e para as meninas do grupo de estudo, que na época eram 10, 11 pessoas. Só que de repente esse grupo começou a crescer, 100, 200, 300, 400, 500 pessoas. E foi nesse mesmo grupo que eu conheci a Isa, que é a minha parceira aqui no Missão RN. Nesse grupo a gente se conectou de uma maneira muito forte, porque a gente entendeu que a gente estudava de maneira muito próxima, de maneira muito similar, e a gente estava muito conectada. Então continuamos os nossos estudos. Ela veio fazer parte do grupo de estudos e inclusive gravou também alguns áudios junto comigo lá pro grupo do Telegram. No dia 1º de fevereiro de 2023, exatamente um ano após defender o meu mestrado, eu fui aprovada no NCLEX. Gente, que sensação! Eu chorei muito, porque eu vi a mão de Deus cuidando de cada detalhe ali. Depois que eu passei na prova, muitas pessoas começaram a nos procurar, perguntando, você dá aula, você dá aula? E naquela época, como eu falei com vocês, eu já estudava com a Isa, a gente estava muito unida, muito conectada na preparação. Então foi aí que o Missão RN surgiu, foi assim que o Missão RN surgiu. Hoje, o Missão RN segue acompanhando alunos, direcionando alunos, fazendo tudo aquilo que a gente fez no grupo de estudos de maneira muito mais aprimorada, direcionando alunos para realizarem os seus sonhos. E é muito engraçado porque hoje nós ajudamos enfermeiros a viverem o que a gente viveu. Então, ensinar voltou para minha vida, mas de uma forma que eu nunca imaginei. E após o Missão RN surgir, vieram as próximas etapas do processo imigratório. Eu fui aprovada na proficiência de inglês, entrei oficialmente na fila imigratória, onde eu estou até o presente momento, aguardando a marcação da minha entrevista imigratória.
E hoje eu já sei para onde eu vou e oro muito para que ainda nesse primeiro semestre de 2026 eu esteja vivendo tudo isso que a gente tem sonhado há tanto tempo. Nesse momento eu tô só aguardando a minha entrevista. É um momento que exige paciência, mas eu tenho visto o cuidado de Deus em cada etapa até aqui, sabe? Olha, se você está assistindo esse vídeo e sente que você existe para algo maior, sente que você tem algum direcionamento, eu quero te dizer o seguinte: você não precisa ter tudo perfeito para começar. Eu não tinha inglês perfeito, eu não tinha todas as respostas, eu só tinha uma decisão e muita fé, muito entendimento de que Deus tinha um direcionamento certo para mim. Então, se Deus colocou esse desejo no seu coração, talvez Ele esteja preparando você para algo que você ainda nem consegue imaginar, tá? E se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, compartilha ele com alguém que também deseja imigrar para o ZEUA como enfermeiro. E o grupo do Telegram, que antes tinha 600 pessoas, hoje já conta com mais de 1.200 enfermeiros estudando de maneira ativa por lá. Nós também temos uma comunidade gratuita de enfermeiros que se ajudam diariamente. É um grupo de ajuda mútua, onde você pode tirar dúvidas, onde você pode estudar. É um grupo bem legal e eu vou deixar o link desse grupo aqui para você. Esse foi apenas um breve resumo da minha jornada. Tem muito mais coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês, mas senão esse vídeo ficaria enorme. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te direcionado. Não espere o momento perfeito. Às vezes a gente tem que tomar decisões que são árduas, de algo que a gente já conhecia, que a gente já tinha planejado para algo novo. E às vezes esse algo novo é aquilo que de fato é pra gente fazer. Então, não desista da sua jornada, não desanime e nos vemos no ZEUA.